A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 12 e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Isaque se juntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Isaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Isaque. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o nosso Deus permitiu o inimigo ganhar território. Por quê? Porque o rei de Judá, chamado Roboão, juntamente com o povo, havia deixado a lei do Senhor. A Bíblia diz que logo após Roboão ser confirmado ali, tendo confirmado o seu reino e havendo se fortalecido, ele deixa a lei do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, e precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos obedecer ao Senhor, precisamos fazer a vontade de Deus, porque todas as vezes, guarde isso na tábua do seu coração, todas as vezes que nós saímos do centro da vontade de Deus, Deus permite perseguições, Deus permite inimigos se levantarem contra nós. Aqui você vai observar, irmãos, que não demorou muito do Senhor permitir o inimigo se levantar contra Roboão e contra o povo. Talvez você tenha passado por lutas que você não está entendendo. E você diz: Senhor, por que o inimigo está ganhando território? Por que o inimigo está vindo com tanta força para tentar me destruir? Por que o inimigo está tendo êxito em áreas da minha vida? Deus está dizendo: é para você voltar a fazer aquilo que me agrada. Às vezes, irmãos, sem percebermos, nós saímos do centro da vontade de Deus. Às vezes, sutilmente, às vezes se ocupando com uma coisa, deixando de orar, deixando de congregar, deixando de ler a Bíblia, deixando as coisas de Deus de lado, desobedecendo, fazendo aquilo que acha bom, que acha certo, sem consultar ao Senhor, e nós acabamos o quê? Abrindo brecha. O que era que o rei Roboão precisava fazer? Continuar na lei do Senhor, porque essa era uma instrução de Deus para os reis. Mas você vai observar aqui que esse rei não fez isso. Mas quando ele percebeu, o reino já está confirmado, Deus já fez com que o reino fosse fortalecido, então não preciso mais de Deus. Tem muita gente agindo assim. Tem muitas pessoas que só estão procurando Deus quando precisa, e Deus está dizendo: eu preciso ser prioridade, porque se eu não for prioridade na tua vida, inimigos ganham território. Declare comigo: eu preciso colocar Deus sempre como prioridade na minha vida. Eu preciso colocar Deus sempre como prioridade na minha vida. Versículo de número 2. No ano 5º do rei Roboão, Isaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Você observa como a Bíblia, ela faz questão de enfatizar o porquê. Por que Isaque, rei do Egito, veio contra Roboão? Por que ele se levantou com uma fúria muito grande para tentar ali destruir, para tentar tirar tudo aquilo que pertencia a Roboão, ainda destruir a vida deles? Por quê, irmãos? Porque havia brecha. Declare comigo: eu vou fechar as brechas e vou obedecer ao meu Deus. Eu vou fechar as brechas e vou obedecer ao meu Deus. Não pense você que o inimigo ele tem misericórdia, porque ele não tem. Não pense você que o inimigo tem piedade, porque ele não tem. O inimigo não tem piedade. Aqui o inimigo que estava se levantando estava vindo de maneira terrível, de maneira feroz, para tentar destruir a Roboão e ao povo que haviam deixado a lei do Senhor. Você está pensando que a vontade do inimigo das nossas almas é manter você viva?
é manter você vivo, pois não é mesmo. A vontade dele é destruir, a vontade dele é acabar com tudo. Mas Deus está dizendo, se você se humilhar, se você voltar para o centro da minha vontade, se você fizer aquilo que me agrada, você vai ver tudo mudando. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui, irmãos, que precisam voltar ao primeiro amor, e você sabe disso. Você diz, Deus, realmente eu estou desleixado em algumas áreas. Eu estou desleixado em algumas áreas, eu estou cansado, eu estou cansado. E Deus está dizendo, o diabo não tira férias. Você não pode tirar férias de ser cristão. Você não pode tirar férias de ser cristã. Às vezes, eu volto a enfatizar, de maneira sutil, a gente acaba se afastando do centro da vontade de Deus. Não é porque nós queremos, mas às vezes é sem querer mesmo. É priorizando outras coisas. Irmãos, às vezes é achando assim, não preciso orar tanto porque minha vida já tá tudo bem, graças a Deus. E Deus está dizendo, o inimigo não brinca de ser quem ele é. Quem foi que tinha permitido? O Senhor. O Senhor permitiu o inimigo se levantar. E o inimigo veio com muita fúria, com muita força, para tentar destruir a Roboão e ao povo. Versículo 3. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. De líbios, suquitas e etíopes. Ou seja, tinha muita gente que estava vindo aqui para tentar destruir a Roboão e ao povo, porque estavam fora do centro da vontade de Deus. Hoje Deus diz para você, volte para o centro da minha vontade. Minha irmã e meu irmão, pelo amor de Deus, volte para o centro da vontade de Deus, porque tem inimigos teus que estão achando brecha, mas é com permissão de Deus para você voltar. Se você voltar a fazer a vontade de Deus, se você voltar a orar como você orava, se você voltar a priorizar a presença de Deus, inimigos batem em retirada, porque o Deus que permite a perseguição, o Deus que permite a prova, o Deus que permite o sofrimento, as adversidades, irmãos, o aperto, é o Deus que traz para a nossa vida o escape, é o Deus que traz para a nossa vida o livramento, se nós nos posicionarmos diante dele. Você observa que Zisaque conseguiu ainda tomar cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Ele começou a ganhar território. Você entende que quando você sai do centro da vontade de Deus, o diabo começa a ganhar território? Ele começa a ganhar território às vezes na vida dos filhos, no casamento, na casa, na vida financeira, na saúde, no ministério. Ele começa a ganhar territórios. Então o que estava acontecendo aqui? O inimigo estava ganhando território. Por quê? Porque tinha brecha aberta. Porque o povo abandonou a lei do Senhor juntamente com Roboão. Nós não podemos esquecer, nós temos que lembrar diariamente que se estamos de pé porque Deus nos guarda, porque Ele nos protege, porque Ele nos esconde. E Ele não deixa o inimigo nos tocar. Porque ai de nós, irmãos. Ai de nós. Se Deus tirasse um pouquinho só da mão dele da nossa vida. Ai de nós se Deus tirasse só um tantinho da proteção dele na nossa história. Nós estávamos destruídos. Porque a primeira brecha que o diabo acha, ele começa a ganhar território, ele vem com força para lhe destruir. Aqui era para Roboão, juntamente com o povo, serem o quê? Destruídos. Mas houve humilhação aqui. Deus está dizendo, se humilhe na minha presença. Minha irmã e meu irmão, não tenha vergonha, não tenha receio, se humilhe de verdade. Diga a Deus, eu estou aqui, realmente eu estava fraca, realmente eu estava fraco, realmente eu estava aí, priorizando outras coisas, mas agora eu vou voltar a te priorizar. E eu creio que o Senhor vai começar a tirar as forças dos meus inimigos. Eu creio que os meus inimigos vão me esquecer, vão parar de me perseguir, porque tu és o Deus que vai me defender quando eu me posicionar. Declare comigo, eu vou me posicionar para meu Deus me defender. Eu vou me posicionar para o meu Deus me defender. Deus só defende você se você se posicionar. Deus só defende a sua casa se você fizer a sua parte se posicionando. E se eu não fizer a minha parte, irmã, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com o Roboão. E com o povo também. Começou, irmãos, a o quê? Abrir brecha, o inimigo começa a ganhar território. Você não quer, eu tenho certeza disso, que você não quer que o inimigo ganhe território na sua casa. Você não quer que o inimigo ganhe território no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças. Você não quer isso. Então você vai se posicionar.
Versículo de número 5, porque Deus, ele mostra o porquê está acontecendo cada coisa na nossa vida. Deus não deixa lutas aleatórias acontecendo e a gente perdido sem saber o que está acontecendo, não. Deus mostra o porquê. E Deus vai lhe mostrar onde é que está a brecha aberta. Deus vai lhe mostrar o porquê que tem áreas que você não está conseguindo vencer. Tem áreas que você não está conseguindo ter êxito. Deus está dizendo, eu vou te mostrar o porquê. Versículo 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que por causa de Isaac se ajuntaram em Jerusalém. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Isaac. Você observa aqui, irmãos, que 2 vezes o Senhor fala, vós deixastes e eu vos deixei. Fala de deixar, mas quem primeiramente começou deixando foi Roboão. Versículo de número 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. E com ele todo o Israel. Quem começou deixando? Quem abriu a brecha? Roboão. Roboão abriu a brecha, deixou a lei do Senhor e o Senhor deixou ele. Aí o Senhor deixa bem claro aqui para ele, deixaste a mim pelo que eu também vos deixei. Porque muitas vezes nós queremos que Deus continue nos guardando quando estamos em desobediência, e não é assim. Se eu tenho livre-arbítrio e escolho deixar, eu tenho que também sofrer as consequências do que eu escolhi. Era isso que Deus estava deixando bem claro. Você me deixou, agora eu deixei você. E quando Deus deixa o homem ou a mulher, irmãos, é uma pessoa que fica miserável, fica vulnerável, fica perdido, acabado, arruinado. Uma pessoa que Deus deixa ela. E era isso que estava acontecendo. Deus tinha deixado a Roboão. Que o Senhor não nos deixe, mas que a gente desperte com esta palavra e volte para o centro da vontade de Deus. E volte a fazer o que Deus direciona. E volte a obedecer como Deus requer de nós. Versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei. E disseram, o Senhor é justo. Ao ouvir aquela palavra, o rei não se levantou contra Semaías, o profeta, não. O rei não se levantou contra Deus. O rei não ficou indagando o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, não. Eles se humilharam. A Bíblia deixa bem claro que eles, juntamente com os príncipes, se humilharam na presença de Deus. Declare comigo, eu vou me humilhar na presença de Deus e Deus vai me dar vitória. Eu vou me humilhar na presença de Deus e Deus vai me dar vitória. Você vai observar que eles disseram aqui, o Senhor é justo, Deus está agindo com justiça. Sim, irmãos. Porque Deus não é injusto, não. Tem muita gente que fica se fazendo de coitadinho e coitadinha. Sabe que está errando. Sabe que está abrindo brecha, mas fica dizendo, Senhor, por quê? Por quê? Você sabe. Você precisa voltar a orar, você precisa voltar a buscar, você precisa priorizar a presença de Deus. Não é somente querer a proteção de Deus como se Deus fosse um amuleto. Não, meu irmão e minha irmã, Deus é Deus. E nós temos que priorizar a Ele para que Ele nos priorize. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar para que Ele trabalhe na nossa vida e traga livramento para a nossa história. Eu não posso querer que Deus me coloque ali em um lugar de livramento, guardada, protegida, se eu estou fora da direção. Porque quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você está abrindo a brecha para o inimigo entrar. E Deus tira a mão dele. E depois nós não podemos cobrar de Deus. O que é responsabilidade nossa? Os príncipes e o rei deixaram bem claro aqui. O Senhor é justo. Ou seja, realmente Deus está falando aquilo que é reto. Porque nós reconhecemos que deixamos mesmo. Nós reconhecemos que nós abrimos a brecha. A Bíblia diz que a humilhação deles moveu a mão de Deus a favor deles. Deus diz para você hoje, se você se humilhar, se você fizer a sua parte, voltando para o centro da minha vontade, não esperes Isaac entrar e destruir tudo para você querer voltar para o centro da vontade de Deus, não, minha irmã e meu irmão. A luta já está lhe cercando aí, você sabe do que Deus fala, então pronto, volta para o centro da vontade de Deus enquanto é tempo. Não seja alguém que é teimoso, que deixa aí o parafuso e apertando, porque tem gente que é assim, irmãos. Deus está apertando, aí a pessoa é ruim, fica ali deixando Deus apertar. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Porque se Isaac entra, Isaac destrói. Se o inimigo entra, o inimigo destrói. Então não espere ele entrar. Ouça essa palavra e aplique na sua vida. Porque não é só ser ouvinte da palavra, mas é aplicá-la. É colocar a palavra em prática.
Declare comigo: eu vou botar a palavra em prática, vou me humilhar e Deus vai me restaurar. Eu vou colocar a palavra em prática. Vou me humilhar e Deus vai me restaurar. Se você se humilhar, Deus vai restaurar você completamente. Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, ou seja, Deus viu a humilhação. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos vê, Deus vê a nossa humilhação. Veio a palavra do Senhor a Semaías. A resposta não demorou de chegar. Resposta boa, resposta positiva, boas novas. Por quê? Porque houve humilhação. Houve humilhação, Deus viu e não tardou de responder. Aonde há humilhação, Deus não tarda de responder. Porque o nosso Deus não despreza um coração contrito e quebrantado na presença dele. Por isso se humilhe, porque a resposta não vai demorar de chegar. Humilharam-se, não os destruireis, antes em breve lhes darei socorro. O próprio Deus usou Semaías para dizer que não ia destruir a eles. Deus ia trazer socorro. Deus deixou bem claro: eu vou trazer socorro porque houve humilhação. Eu não vou deixar Zizaque entrar e destruir como ele quer, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Zizaque. Zizaque estava sendo um instrumento de Deus para o povo voltar para o centro da vontade de Deus. Que quando Deus quer, Deus usa até o inimigo. Você entendeu isso? Irmão, está aqui escrito na palavra. Zizaque estava sendo o que aqui? Um instrumento de Deus. Deus estava usando a ele. Às vezes tem apertos acontecendo, perseguições. É Deus permitindo que inimigos se levantem contra você para você voltar para o centro da vontade dele. Mas aqui o próprio Deus deixou bem claro: eu vou aplacar essa fúria. Eu vou parar, por quê? Porque houve humilhação. Hoje Deus diz para você: eu paro lutas na sua vida. Se humilhe. Volte para o centro da minha vontade. Amém? Volte a priorizar aquilo que precisa ser priorizado verdadeiramente na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que os seus filhos estão ouvindo esta palavra e vão começar a colocar ela em prática. Vão começar a se humilhar diante do Senhor, voltando a orar, voltando a louvar, voltando a jejuar, voltando, rabacandará, surabá, a fechar as brechas, para que o inimigo não entre, Senhor, e não destrua. Senhor, quantas pessoas estão perdendo batalhas aqui sem entender, mas o Senhor hoje os chama, meu Deus amado, a refletirem nesta palavra que é muito precisa, que é muito necessária na nossa vida, para que possamos meditar aonde eu estou abrindo brecha, o que eu deixei de fazer para agradar ao Senhor, o que é que eu estou desagradando a Deus, porque eu estou passando por esta luta. Tem questionamentos que tem que vir sobre a nossa vida, para que a gente possa consertar. Deus diz para você: hoje é tempo de consertar, é tempo de colocar no lugar, é tempo de fechar a brecha, porque eu quero te dar vitória. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra deixa bem claro que se teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, buscar a tua face, converter dos maus caminhos, o Senhor ouve dos céus, perdoa o pecado e sara a terra. Os teus filhos vão se humilhar diante de ti, Pai. O Senhor vai começar a restaurar, vai começar a tirar as forças dos inimigos e vai começar a dar vitória, Pai. Nós queremos ter as brechas fechadas. Nos mostre aonde está o erro, como o Senhor usou Semaías aqui para falar com Roboão, Pai. Mostra ao teu filho, a tua filha, de maneira clara onde está o erro, para que eles possam se humilhar e fazer aquilo que o Senhor está direcionando, para que a vitória seja completa, porque o Senhor não tem prazer no sofrimento, mas o Senhor tem prazer na vitória. O Senhor tem prazer na bênção dos teus filhos, que eles venham se posicionar, porque a vitória será completa em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo
se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje, é tempo de consertar. É tempo de fechar as brechas, é tempo de se posicionar diante do Senhor se humilhando, pois Ele quer cessar batalhas na sua vida. Ele quer fazer que o inimigo enfraqueça e pare de ganhar território na sua história. Se posicione, porque Deus tem vitória para te entregar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de posicionamento diante de Deus. Que Deus te abençoe.